Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos. Todo mundo sabe que eu sou adepto às estações do ano e crio projetos de 90 dias, ou seja, são 4 projetos específicos no ano, são 4 dedicações específicas a 4 tipos de signos, símbolos fortes na nossa vida. Eu tenho sempre pregado para vocês aqui como ativar os arquétipos. Os membros já estão com os vídeos adiantados aí principalmente sobre como ativar os arquétipos. Considere ser membro aqui do canal quando você conseguir. Hoje, quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022, começa o verão. E a proposta é sempre a mesma. O que a gente pode ativar nos próximos 90 dias? Ou seja, na próxima estação, o que a gente pode fazer realmente de útil para a nossa vida, para a vida num sentido completo, em que a gente consiga realmente ativar algo relevante que vai causar um grande impacto na nossa vida nos próximos dias, que também afete a vida como um todo, o plano maior. Sabemos que temos metas de curto, médio e longo prazo, e nós trabalhamos muito no presente com as metas de longo prazo. É o que eu sempre passo essa instrução para as pessoas que acompanham o meu trabalho. E, claro, a gente vai falar aqui um pouco também sobre novas ideias, sobre o metaverso, sobre arquétipos. E eu te convido a ficar até o final do vídeo para a gente poder estar conversando um pouco mais. Mas antes eu quero começar sempre falando sobre essa proposta, que é a proposta dos 90 dias. Ou seja, é muito importante que você compreenda como é importante você dividir a sua vida em etapas. O seu organismo não é o mesmo, ele não reage da mesma forma. Já foi provado que países subtropicais, eles são subdesenvolvidos também por uma questão climática. Existem até estudos que mostram que a temperatura ideal de povos mais produtivos, que avançam mais, é em torno de 13 graus a 20 graus. Ou seja, não é uma realidade do Brasil, pelo menos na maior parte. No sul do país, sim, tem, e nós já sabemos de como as cidades são mais desenvolvidas do que em outros lugares do Brasil. Há sim uma coisa que envolve o clima. Portanto, no nosso ano a gente tem diversos climas, diversas fases, em que até mesmo a luz do sol muda, a posição da lua, a posição dos astros. E você acha realmente que isso não influencia o ser comum? Quando digo ser, eu não falo ser espiritual num conjunto. Eu falo do ser encarnado, do ser aterrado, como diria Hélio Couto. Hélio Couto fala muito sobre estar aterrado. E é muito importante quando você estabelece metas temporais diferentes, você pode entender assim: se no inverno de um país que o inverno é rigoroso, essas pessoas ficam mais reclusas, você entende que por uma razão fisiológica, elas estão protegendo seus corpos. Num país quente, acontece que nós nos tornamos mais reclusos também, por uma proposta de segurança física. Ou seja, o sol vai queimar, vai desgastar, vai desidratar. Então a proposta é sempre você fazer algo, vamos dizer assim, que tenha a ver, uma grande parte da sua vida tem a ver com essa manutenção do corpo, da vida em si. E assim, as pessoas não compreendem, mas é mais do que 50%. E aí, o que acontece com a sociedade hoje, e vocês vão ver isso, que a proposta é manter você nesse imaginário irreal, nessa fantasia mental, e não te jogar numa proposta real, onde, por exemplo, nas escolas poderiam estar trabalhando essas questões de como lidar com isso, de fazer a pessoa, de época a época, fazer a sua vida diferente. Ah, mas Carlos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver, tenho que estudar, a vida continua. É verdade,
A vida continua em alguns países também quando a neve cai? Ah, mas lá pode morrer, pode matar. Claro, você tem um paraíso aqui, né, no Brasil, e às vezes você não percebe. Mesmo no verão, você tem manhãs frescas em alguns lugares, né? E tardes maravilhosas, pôr do sol muito bonito, mas no meio do dia é complicado você fazer alguma coisa. Então, normalmente você vai ficar recluso. Eu sempre pergunto assim, tá, nós temos 4 estações, 4 objetivos, 4 fases. Em qual delas você fica mais recluso e você estuda mais? Você se protege mais? Hoje, por exemplo, nós sabemos da quantidade de brasileiros, estudos mostram isso, que o nível de câncer de pele entre os brasileiros é muito alto. E a gente sabe por quê? Por conta da luz solar. Outras épocas o sol é um pouco mais ameno, a temperatura é um pouco melhor, embora em alguns lugares esteja quente do mesmo jeito, com o sol. Mas a proposta é, neste verão, como é você? Você é mais recluso? Você se expõe mais? Você vai ao sol? O que você faz? O que você curte mais no verão? Uma praia, o calor? Você gosta de se jogar no calor? Ou é a época que você mais produz? Na época que você produz menos, o que você vai fazer? Entende? A ideia é construir uma vida dentro de uma proporção boa para você e para sua família, para sua vida. E para isso eu convido você no meu método, né, porque é um método que eu desenvolvi, que vamos dizer assim, entra em acordo com o do Hélio Couto, que é estar aterrado. Que as propostas, assim, meus alunos que acompanham meu trabalho, que chegou até agora no vídeo, sabem disso que eu estou falando aqui. A proposta é, nenhum deles pode estar financeiramente numa situação difícil. Ou seja, não estou falando que precisa ser rico, precisa estar bem, não. Porque uma pessoa com a vida organizada, ela tem as contas sob controle. Ela não vai ter um nome no SPC, não vai ter, vai ter uma reserva de emergência, porque é uma vida planejada. E ao passo que a gente cria essa vida planejada, a gente consegue construir algo melhor na nossa vida. Não existe ninguém que tem êxito, que consegue fazer coisas sem ter esse planejamento, sem ter essa organização. Então, se eu tenho que falar alguma coisa para alguém hoje, é justamente o fato de que organize a sua vida em etapas. Por quê? Quando eu estou vivendo uma etapa, eu organizo a próxima. Então eu sei o que eu vou fazer, por exemplo, na primavera, no outono, no verão, no inverno, que tipo de lazer eu gosto nessa fase. Tem gente, por exemplo, eu gosto muito de outono e inverno. Para quê? Para fazer jornadas espirituais, para fazer viagens mais voltadas ao lado espiritual. No verão, eu gosto de viagens mais voltadas ao lazer mesmo. Porém, eu sei que o verão é uma data complicada. Por quê? Você sabe que em alguns estados chove muito, há deslizamento de terra, há bloqueio de estradas e você pode se ver em maus lençóis. Mas você tem que estar preparado para isso. Você sabe que nessa época é assim. Então, o que eu falo? Sempre tenha estratégias e planos para momentos difíceis e ruins que possa acontecer na sua vida. Essas estratégias vão muitas vezes ajudar você em momentos mais complicados, porque você tem um plano. E a ideia, quando eu falo aqui, desses planos, é justamente que você cria uma estratégia e dentro desta estratégia tenha pequenos planos, pequenas ideias. Lembre-se, siga o plano. O plano é o quê? Eu tenho o plano maior, que é a meta final. E essa meta final eu tenho que, aconteça o que acontecer, não posso abandonar os meus objetivos. A minha maquete, a ideia primordial. Das 4 ideias primordiais, elas são importantes. Algumas outras, uma viagem, um passeio, isso aí existe, lazer existe, os estudos existem, mas tem 4 importantes metas e elas devem ser seguidas. Então o nosso verão começa neste dia 21 de dezembro, na data que eu estou gravando esse vídeo neste momento. E ela vai até segunda-feira, 20 de março de 2023.
Então, de 21 de dezembro a março de 2023, qual é a sua proposta pessoal? Por exemplo, eu não sei, como eu fiz alguns questionamentos para você, e eu vejo assim, muitos coaches te motivando, dando aquela pilha de você vai vencer e você vai vencer, mas não tem um método. Que método? Um método que organize a sua vida, que trace para a sua vida um parâmetro em que você se propõe a exercer nesta etapa, fazendo aquelas metas e planos. O primeiro benefício disso é que você se acostuma a realizar metas. Você consegue fazer coisas acontecer e cada estação você vai se tornando um profissional em realizar metas. Você consegue fazer essa realização dessas metas. Veja, você consegue de um jeito ou de outro criar algo, mesmo que pequeno, em 4 meses. Você consegue melhorar algo num curto espaço de tempo. Num curto período você consegue. Porque você sabe como fazer. Você está treinando, estação a estação, fazer pequenos ajustes. Então, cumpra suas metas e sinta-se feliz por ela. Comemore quando conseguir conquistar dentro desses 4 meses pequenos objetivos. Mas estabeleça e fique neles. E o resto do tempo se dedique aos planos maiores, que são os 4 pilares que eu sempre falo para vocês. Gente, vamos entrar agora num assunto que é o metaverso, né? Eu falei de pés no chão, né, de estar aterrado, que é ter um método de viver, um método que te faça conseguir atingir suas metas. E a gente sempre vai voltar a falar nisso, né? A cada estação eu venho, cutuco vocês, lembrando vocês, senão você entra na lua cheia, na lua nova, e você nem percebe. Você entra no verão e nem percebe. De repente você vai perceber que é verão porque está quente. Sabe? Não, você tem que saber em que época do ano você está, como agir, melhorar o seu guarda-roupa, acertar os seus arquétipos pessoais, os seus signos, os seus símbolos, melhorar coisas, mesmo que seja simples. Melhorar a iluminação da minha casa nesse inverno ou nesse verão. Nessa primavera eu vou plantar tal coisa para nascer naquela estação. Ou, poxa, em março eu sei que são o quê? Eu tenho flores de março, né? Aquela março ou maio, nasce as flores. Então eu tenho 2 pés aqui e já estou plantando agora no verão. Né? Então o que acontece? É o tempo suficiente para elas crescerem e tem a época certa da troca da estação que eu vou adubar. Ou seja, é onde eu começo a fortalecer as minhas plantas para que elas floresçam. Então, coisas simples assim, mas são signos, são símbolos, são arquétipos. Isso, na verdade, está mostrando para mim que eu tenho que me preparar, adubar certos terrenos onde eu vou atuar na minha vida, onde eu vou oferecer mais energia, sabe? Você tem que criar, às vezes, uma expectativa para certas realizações. É necessário você fazer isso. Você tem que criar uma expectativa. Por exemplo, você vai levar seu filho para passear. Vou dar um exemplo simples. Você fala, tal dia nós vamos passear. Então, você pode ficar em silêncio e não causar nada nas outras pessoas. Mas na hora certa, de repente, você pode falar de um jeito que crie uma expectativa. Que a criança chegue na noite anterior, ela nem consiga dormir de expectativas. E que ao realizar aquilo, extravase aquela felicidade naquele local. Então você fala daquele passeio, né, para aquela pessoa. E aí a criança cria aquela expectativa. Nós também somos assim. É que nós achamos que somos adultos e não temos que criar expectativas. E sim, você deve criar expectativas boas, sim, vontades boas. Por quê? O seu próprio ser sabe assim que naquela estação, nossa, chegou agora, estava esperando essa época do ano para fazer isso. Sabe? Então é importante. É como eu falo para vocês aqui, no Natal, viva o Natal. Esvazie a cabeça de vocês, sabe?
tira qualquer coisa. Para de pensar demais nas épocas que você tem que viver. Porque quando você vive, você não tem que pensar muito, você tem que viver. Você tem que pensar antes de fazer as coisas, de montar as coisas, de criar estratégia, igual eu falo agora. Agora nós estamos numa fase de pensar. Esse vídeo é para botar você para pensar, para criar estratégia para do dia 21 de dezembro até segunda-feira, 20 de março de 2023. E aí, o que você vai fazer agora nesses 90 dias? Você já tinha pensado nisso antes? Os alunos que me acompanham há mais tempo sabem. Os membros aqui do canal, mais do que nunca, sabem do que eu tanto falo. Porque cada época é uma época de estipular, de extravasar, de recolher. E você tem que saber qual época que você vai fazer isso. Sabe? Comprar um livro para ler naquela época. Não é assim? Não tem gente que nas férias lê um livro de verão, um livro de férias. E o que ela lê? Ela vai continuar lendo os termos técnicos? Não, ela vai ler um livro relaxante. Algo que ela goste. Sei lá, alguém vai assistir, pega um seriado, um bom seriado, e assiste uma temporada naquela época, faz aquilo, faz aquele artesanato, limpa o quintal naquela época, poda as árvores naquela época. Cada um tem É difícil dar um conselho direto, porque cada um tem suas necessidades, sua vida, seu estilo. Aqui no Brasil, por exemplo, eu posso estar falando com alguém aqui que é do Rio Grande do Sul, entendeu? Do sul do país, São Paulo, e posso também falar de uma pessoa que mora no Nordeste, que tem outro clima. Mas todos sofrem uma época mais quente e uma época mais fresca. E cada época é uma proposta da qual você mais gosta. E as energias ficam favoráveis para você, tanto internamente como recluso, quanto o momento externo de você fazer aquilo. Se você gerou expectativas para fazer aquilo, o universo contribui para você. Ele ajuda você. Você está numa energia diferente, você carrega uma chama diferente. Você nutriu outro momento, outra fase. Encerramos o Estar Aterrado, né? Vamos falar um pouquinho dessa estrutura do metaverso, né, que tanto falam por aí. Ela é uma realidade que agora está sendo criada e vai chegar logo logo. Se a gente já se incomoda que os nossos filhos estejam, por exemplo, com o celular na mão, mas eles ainda têm um pouco de sentidos externos. Então, se a mãe chega, chama, fala, alguém está perto, um vulto passa, a pessoa tem uma certa percepção. Agora, com o metaverso, principalmente com esse óculos de dimensão diferenciada, será pior ainda, porque quando uma criança colocar um negócio daquele e adultos colocar, eles vão ver aquilo como uma realidade paralela, reagindo até mesmo no seu corpo, porque o cérebro não sabe distinguir. Vai ter o lado bom? Tem, porque hoje já tem estudos que mostram que autistas que têm dificuldade de relacionamento com outras pessoas, eles utilizam esse óculos e eles conseguem ver, vamos dizer assim, eles conseguem conversar dentro do equipamento e depois quando eles retiram e na vida pessoal deles, eles conseguem conversar melhor com as outras pessoas. Então aquela simulação, que é uma maquete, que eu sempre falo para vocês, ajuda essa pessoa do lado de fora. Mas também haverá a possibilidade de escravizar outras em outras realidades, em que ela vai preferir estar numa realidade alternativa do que numa realidade real. Porque às vezes na alternativa ela consegue tudo o que quer, ela acaba sendo feliz, e na outra, não. Então, se você não tem informação nenhuma sobre o que é metaverso hoje, procure um pouco mais de mais informações, porque é uma faca de dois gumes. Ela não está tão presente ainda na nossa realidade e ainda por alguns anos vai ser uma realidade um pouco mais cara para algumas pessoas, mas você tenha certeza que dentro de 5 a 7 anos eles vão fazer de tudo para que essa realidade chegue e fique barata para as outras pessoas. Entende? Pode ter certeza, eles vão fazer de tudo para isso se tornar acessível à classe mais pobre. Por quê? Tem um objetivo de indução na massa, onde a massa será vamos dizer assim, cultivada como uma plantação mesmo. E que, se você não sabe, mas as grandes empresas que vendem produtos, elas sabem que tem uma safra nova de adolescente e como pensa essa nova safra de adolescente.
Então os jogos, toda a estrutura é criado para essa safra de adolescente, para esse tipo de gente. Então poderá ser uma ótima ferramenta como o celular é hoje, né? A gente pode aproveitar e ter um bom uso do celular, mas a gente acaba derrapando em alguns momentos, ficando ali escravizados nos reels do Instagram e nos shorts agora do YouTube, né, TikTok. Então tem uma competição sobre sua atenção. E o metaverso vai vir como um grande concorrente. Por quê? Mais do que simplesmente o celular, o metaverso ele é uma realidade tridimensional. Então você vai se sentir muito melhor porque, veja só, você vai comprar uma viagem em um determinado lugar. Você vai poder olhar para um lado, para o outro, para cima, para baixo, você vai ver como é aquele local, você vai ouvir o vento daquele local através do som. Então veja só, e tudo vai ser muito fechado, ou seja, você vai estar mais imerso ainda naquela realidade. O celular já faz isso. Tem gente que joga sua atenção nos jogos, né? Hoje, nos vídeos do celular, ficam de cabeça baixa por muito tempo e às vezes não percebe que passou 20 minutos numa posição física. Se você pedir para alguém ficar ereto, numa posição boa por 20 minutos, a pessoa vai se cansar. Mas numa posição ruim com o celular, a pessoa fica. Então, eu vejo possibilidades boas em qualquer tecnologia. Imagina na medicina, em tirar a atenção de um paciente na hora que ele precisa ver outra realidade, sabe? Tipo, na hora que você for dar ponto em alguma coisa, você colocar uma realidade alternativa e a pessoa viver outra realidade naquele momento difícil, eu vejo como positivo, né? De forma caridosa, né? A gente tem que entender. Agora, nem tudo será bom. É claro que a gente fala, tudo tem um preço. E claro que assim, o maior preço hoje é o seu consumo existencial. É fazer você pensar da forma que você pensa. Afinal, hoje já se tem um perfil arquetípico do que é você. E as empresas pagam caro para saber desse perfil e para quem oferecer o produto. Porque a chance de venda na propaganda é muito maior quando eu conheço o perfil da onde deve chegar a minha propaganda, né? O nosso canal aqui, por exemplo, são pessoas mais maduras, não é de adolescente. Então, esse canal é de pessoas mais velhas, no sentido de experientes, não de velhos, por favor. Então, a propaganda se direciona de outra maneira, mais para viagem, mais para consumo de roupas mais elegantes. É um produto diferenciado. E assim, esse perfil foi criado pelas redes sociais. E bem-vindo, você está nele, está inserido nisso. Tudo bem. Tirando isso, você pode tirar bom proveito como você está fazendo nesse vídeo até agora, né? Então esteja aterrado, aprenda a ter a proposta agora dos 90 dias, faça isso, aprenda a fazer isso, porque se você quer ser meu aluno de verdade, comece a fazer isso, porque é uma coisa que eu faço na minha vida. Eu utilizo essa técnica e assim, ela está dentro dos 4 grandes arquétipos da minha vida, dos 4 grandes objetivos, ok? Serenidade profunda em seu coração. Tá dando 20 minutos de vídeo aqui e ainda não consegui falar tudo o que eu queria para vocês. Um abração aqui do Carlos. Mantenham-se em paz. Eu me torno você.